O Mitchell também fez uma partida muito boa lá contra o Remo, apesar da derrota. E a gente optou em ter essas trocas para ter uma equipe intensa. E a gente conseguiu ontem, no treinamento muito rápido, principalmente esses gatilhos de pressão que deram certo. A gente teve praticamente o controle total da partida no primeiro tempo. Não me lembro do House fazer nenhuma intervenção, inclusive no segundo. A pressão final é normal. Não consegui analisar o lance do pênalti ainda, mas olhando na hora ele não me pareceu pênalti também. Se foi, faz parte. Mas achei que a equipe foi muito bem, teve volume, as fanadas entraram, os atletas que tiveram a oportunidade de começar o jogo foram muito bem. A gente queria muito esse ritmo intenso para trazer o torcedor para o nosso lado, acredito que a gente conseguiu. O torcedor deve ter gostado do que viu, uma equipe dominante, intensa, ao mesmo tempo sem a bola. Eu disse para os atletas no final ali, essa vitória foi a cara do Vila Nova. Time com qualidade, time que marca forte o tempo inteiro. É importante porque nos coloca numa situação boa na tabela, vence um adversário aí direto, todo mundo sabe a força do Atlético, uma equipe que com certeza vai brigar pelo acesso. Tem grandes jogadores e a gente hoje consegue abrir 6 pontos para o Atlético. Eu estou muito feliz, muito satisfeito com os atletas, mérito total deles. Claro que a gente tem as ideias, o plano de jogo, mas muito feliz que os atletas são muito comprometidos e conseguiram dar a resposta dentro de campo. Boa noite, Lacerda. Hoje você iniciou a partida com dois, talvez, improváveis titulares. O Todô, que você, em momento disse, deu algumas oportunidades, estava ali sempre com inovação, e o Guilherme Paredes, que todos que ciências que usam, é um jogador que veio de uma recuperação de uma cirurgia grave. Como foi para você chegar à escolha desses dois jogadores que acabou dando tão certo nessa vitória de hoje? Bom, Parede, uma situação que já vinha treinando muito bem. Claro que a gente tem o receio de um atleta que vem mais quase praticamente 8, 9 meses sem atuar, mas é um jogador que se identificado com o clube, né? Estava com uma vontade absurda de jogar. É uma decisão minha. Quando terminou o último jogo lá, eu já comuniquei a comissão técnica que eu optaria pelo Parede, porque eu já tinha conversado com ele. Está muito bem fisicamente. Eu tive que fazer as 2 trocas ali que eu podia sentir um desconforto, porque senão eu ficaria com uma parada só para fazer 3 trocas. E aí eu não queria ter feito isso, então parei. Ele poderia até ter sentido mais tempo em campo, apesar de um retorno depois de uma lesão tão grave que ele teve. Foi bom ele ter saído naquele momento ali, que a gente vai ter inteiro para quinta-feira. Só foi uma decisão minha logo depois do jogo contra o Remo. O Dodô, eu já falei várias vezes aqui, é um atleta que teve várias oportunidades durante o estadual, deu algumas osciladas durante o estadual, mas nunca deixou de trabalhar. Sempre falei para ele que ele ia ter oportunidade no momento certo e essa oportunidade caiu. Era um grande jogo, faltou um grande adversário e o reflexo da atuação do Dodô foi pelo dia a dia que ele tem. Um cara que nunca baixou a guarda, teve jogos aí que o Dodô ficou fora de relação, mas ele trabalhou com muito profissionalismo e o retorno foi premiado com uma grande atuação. Boa noite, com a certa. Marina Beira, Canal Esporte, à sua esquerda. Eu queria primeiro parabenizar você e a Etinho pela vitória de hoje, vindo de uma derrota fora. E eu queria te perguntar justamente isso. O Vila vem acumulando vitórias dentro de casa. E para vocês, qual é a importância de ter uma base tão sólida aqui dentro do Oba? Como isso motiva os atletas? Como isso leva o time para frente? Qual a diferença que isso pode fazer dentro da campanha de 2025? O Vila, por si só, ele já tem um histórico de ser forte dentro de casa, né? O Vila, no passado, foi perder de Curitiba, e não sei que rodada é da competição, mas lá no final, então, assim, eu sou preciso muito dos atletas, não vai ser na nossa vez, né? Não pode ser logo na nossa vez que o Vila não vai ser forçando de casa. Hoje, eu fico um pouco, não incomodado, mas foi, não sei quantos anos até agora em casa, mas é o primeiro gol que o Vila toma dentro de casa. Entre Oba, Serra, Estádio Olímpico, né? A derrota que a gente deu para o Goiânia, nós não éramos mandantes, então foi o primeiro gol que a gente soma dentro de casa. Importante a gente ser forte, dá para ler isso. Se a gente conseguisse ser um mandante que vence a maioria dos jogos, confesso que é difícil. Tu manter um campeonato tão equilibrado como esse, tu vencendo sempre, mas a gente vai estar sempre tentando buscar as vitórias, mas consequentemente tem que buscar pontos fora. Então, assim, essa sequência, claro que a gente não queria aquela derrota pro Remo, mas nós temos ido buscar aquela vitória contra o Atlético, e agora essa confirmação contra a equipe do Atlético, e por ser o Atlético, né? O Atlético é uma equipe aí que vai roubar, vai brigar até o último instante pelo acesso, né? Até uma equipe com investimento altíssimo, é um dos grandes clubes da competição, mas estou muito satisfeito, espero que a gente
A grande questão de tudo é que eu disse para os atletas, a gente tem o Vila tem um diferencial na competição, que é a torcida, né? Então, assim, se a gente não consegue fazer o dever de casa na frente do nosso torcedor, daqui a pouco a gente vai ter um lobo aí com um público não tão grande. Então, hoje eu não sei quantas pessoas tiveram, mas a atmosfera de casa cheia. Então, esse grupo ele se credencia, né, para ter sempre casa cheia, né? É uma troca. O torcedor vem e a gente vence. O torcedor vem e a gente vence. Então, estou muito feliz com a vitória para poder presentear o torcedor. Boa noite, Inglaterra. Baronil, Rádio que Futura Mulheria. Talvez alguém já tenha perguntado sobre o Parede, mas eu terceiro agora ali na zona mista. Ele se esperava, né? Ele entrar de cara, mais 5, 10 minutos, segundo tempo. Como foi essa conversa para que ele fosse titular? Não, ele não falou a verdade. Coisa curiosa. Quando a gente retornou de Belém, né? Porque assim, o elenco do Vila, e aí, claro que é muito mérito da diretoria, né? Departamento de futebol, do SECAM, tu conseguiu me dar um elenco, né? Porque o treinador geralmente, quando eu vim pra cá, claro que eu participei de algumas contratações, mas cada vez mais os clubes, né? Que tomam essas definições. E graças a Deus eu peguei um elenco muito qualificado, não é só o Parede. A minha ideia já era de mudança, né? Eu comentava para a comissão, para esse jogo contra o Atlético. O Atlético vinha de 8 dias, né? Eles estavam 8 dias sem jogar. Claro que eu também tive contra o Remo e perdi. Mas eu disse, cara, eu não posso entrar com os mesmos caras. Volto a dizer, Medikov foi bem na partida, João Vieira foi bem na partida, Paiva e Gabriel foram bem em Belém. Tá? Mas temos que ser uma equipe mais inteira. Também não ter risco de lesão. Claro que temos atletas que estão jogando mais tempo, mas quando eu tenho um elenco com a qualidade que eu tenho hoje, eu, como treinador, preciso. Isso não é rodar elenco, eu preciso confiar em todo o meu elenco. Então, quando eu cheguei, depois de responder, depois pode cobrar dele, eu parei, quantos minutos tu consegue? Ele falou 90. Ele falou 90. Então, assim, ali na primeira, a gente virou. Quando ele falou 90, eu falei, beleza, agora eu vou decidir. E aí eu fui para a comissão, conversei, analisamos o adversário, o porquê também de colocar o Parede. Porque a gente acreditou que o time do Atlético viria sem um ala direito. Que ele colocaria um zagueiro. Na verdade, ele não colocou o zagueiro que vinha jogando por direito. Ele colocou o Abraão. Colocou o Abraão. E a gente entendia que o Parede não ia ter que recompor tanto. Numa linha de 4, ter que auxiliar tanto o Formiga no momento defensivo. Se tu não, de repente a gente diz a escalação do Atlético e isso tivesse saído do controle, tivesse vindo com algum lateral, talvez o Parede ia sofrer mais. Se vocês forem ver, poucas vezes o Parede retornou tanto, ele conseguiu ficar em bloco mais alto, né, posicionado mais na parte ofensiva do campo. Porque é um atleta que está muito tempo sem jogar, apesar de ser extremamente comprometido e estar muito bem fisicamente, a nossa estratégia ela deu certo quando a gente viu a escalação do Atlético. Que eles vinham sem um lateral direito de origem, né? E que quem faria aquele setor eles teriam o Abraão. E aí casou com tudo claro, que a gente também tem que ter um pouco de sorte. O treinador tem que ter, a gente teve hoje, né? Porque foi justamente o Abraão no setor do Parede. O Parede não teve que correr dando para trás, mas tá de parabéns, tenho certeza que ele vai nos ajudar nessa competição. Boa noite, Lacerda. E você também fez outras escolhas, né, que chamaram a atenção, por exemplo, o Dodô como titular no meio-campo. E logo no início da partida você já teve que remontar seu time. Perdeu ali o Igor Henrique. Como que tá a situação do Igor e como que foi essa ideia aí de começar com o Dodô como titular? A gente pensou, principalmente por jogar dentro de casa, a gente entendia que a gente conseguiria utilizar 2 meias, que na minha humilde opinião, o Igor Henrique é um meia. Só que o Igor é um meio que pode jogar de 9, de lado, de 5, de 8, pela qualidade que o Igor tem. Então, o Igor algumas vezes joga como meia e hoje eu ia utilizar o Igor como segundo homem de meio de campo. E a gente pensou no Dodô justamente para a gente ter volume ofensivo, para a gente pressionar muito o nosso adversário. A gente não queria... Eu falo para os atletas, a gente não pode deixar o adversário dentro da nossa casa ficar cômodo com a bola. Então, assim, o primeiro tempo, para mim, uma intensidade muito alta do Todinho, do Poveda, do Dodô e do Parede, de pressionar o adversário, de deixar os zagueiros deles desconfortáveis. Então a ideia do Dodô foi essa, né? A gente ter um time mais vertical, de ter um time que conseguisse pressionar o adversário. E uma outra questão, bola parada.
né? A gente precisava ter esse cara da bola parada. Então, assim, a gente fez gol a partir de origem de bola parada. Teve a questão ali de uma jogada ensaiada, né? Que muitas vezes a gente comenta. A gente imaginava que se levasse 2 caras para a bola, né? A gente levou o Parede e o Dodô no segundo gol. Mesmo que o Dodô esteja um cara dessa, ele tem muito recurso de levar a bola para a perna esquerda. Então a gente acreditou, a gente trabalhou muito essa jogada ontem e é muito legal quando a gente treina isso. E um dia depois, porque o treinamento foi ontem, né? Só teve um treino, e o Parede e o Dodô conseguiram executar com perfeição e a gente conseguiu fazer o gol de jogada ensaiada de canto bom também. Boa noite, Lacerda, Marcela Ramos, pode vir. Eu sou uma querida aí pela cidade de Todinho. E essa semana se incluiu uma possível saída do Todinho para o país que andou. E a Binazio, na missa, ele falou que ele recusou a proposta, mas que era interesse do clube negociá-lo. Eu queria que você falasse dessa situação do Todinho, da importância dele para o elenco. Eu estou muito feliz que ele está aqui, né? Tanto que ele jogou hoje, foi muito bem. Mas eu desconheço a questão do interesse do clube. Nunca chegou nada, entendeu? Sim, estou muito satisfeito que o Todinho permaneceu. A gente viu, eu vi também mais pelas redes sociais. Até o pessoal comentou que teve interesse disso para Paysandu, que é uma coisa completamente natural, né? Porque os atletas podem completar 7 jogos, né? São 7 jogos. O Vila foi campeão goiano, o Vila chegou na 3ª fase, o Vila está no G4 aí pela 4ª rodada seguida, né? É normal o interesse sobre os nossos atletas. E tu pode ter certeza, teve o Todinho e vai ter mais, né? Eu como treinador, eu torço que a gente consiga manter o elenco, mas também eu entendo as necessidades do clube. Mas assim, da parte da comissão, eu acredito que do clube também, a gente nunca teve interesse na saída do Todinho, um jogador fundamental dentro do nosso grupo, assim como todos os outros são, e hoje ficou provado mais uma vez. Boa noite, Rafael, da Reis, teve sucesso Band. E hoje o Poveda chegou a 6 gols, isolou na titularia do Vila Nova. Queria saber de você qual que é a importância dele dentro do seu esquema de jogo. Onde eu gostei, bastante. Porque os atacantes eles precisam entender, e principalmente a cara que é o Vila, né? Que sem a bola eles precisam competir muito. E hoje o Poveda, teve momentos que ele marcou 1, marcou 2, marcou 3, entregou muito na questão defensiva, porque quando ele entrega tanto assim, automaticamente na parte ofensiva ele vai melhor. E hoje, claro que os atacantes também todos estavam numa noite inspirada. O Poveda é um cara importante, um jogador que ataca muito bem o espaço, tem a presença diária dele. É um cara extremamente trabalhador. Cara, o Poveda, dá para dizer porque tem muito jogador aqui que faz muitos complementos. O Poveda é o cara que mais faz complemento aqui do Vila Ralph. E a gente muitas vezes tem que dar umas tesouradas, se deixar por ele vai querer treinar todo dia mais, vai querer fazer mais complemento. Então, assim, ele está sendo premiado pelo ótimo profissional que ele é. E assim, eu sou o cara que estou sempre cobrando dele, porque vejo muito potencial, acho que ele pode melhorar ainda mais, assim como todos os outros atletas do grupo. Boa noite, professor. Essa vitória, da forma que aconteceu, ela dá um gás para a torcida ir em grande número ao São Dourado e dá um gás para o seu time tentar reverter essa situação contra o Cruzeiro. Bem, já falo boa noite, né? Já falamos ali no vestiário. A gente enfrentou um grande clube do futebol brasileiro. Já falei isso aqui, né, mais de uma vez. E aí termina o jogo, eu queria só dar um parabéns para eles. Parabéns, vão aproveitar aí porque vocês hoje merecem, né, curtir com a família de vocês. Mas eu já tive que tocar no assunto Cruzeiro. É outro grande clube, talvez um dos maiores aí do futebol brasileiro. Tem um grande clube, tem um grande time. Lá nos deu muita dificuldade, a gente não conseguiu lá, talvez um dos piores jogos do Vila Nova. Mas assim, o que fica de alento? Eu vi o Cruzeiro aí ganhando de grandes potências, né? Logo depois a gente ganhou do Flamengo, né? E a gente fez talvez o nosso jogo mais abaixo naquele dia. Então assim, eu espero que a gente consiga fazer o nosso melhor jogo, porque a gente sempre está em busca disso. Vamos marcar muito, respeitar muito o adversário. Aliado a tudo isso, ser perfeito. Eu vou te dizer que defensivamente nós vamos ter que ser perfeito, para não sofrer gol. Se sofrer gol fica muito difícil. Mas eu tenho que ser bem organizados para a gente atacar o Cruzeiro, né? E para isso tudo acontecer, a gente precisa de torcedor. E aí, assim, fica aqui um apelo, um pedido. Eu acho que esse grupo merece. Né? Esse grupo, depois de 19 anos, conseguiu ser campeão apoiando, né? Com outros clubes também, com muita estrutura dentro do estadual, a gente conseguiu ter. Esse grupo conseguiu colocar o clube na 3ª fase. Esse clube venceu
hoje um clube de Série A com investimento muito superior. Então esse grupo merece, né, que a torcida vá em peso, porque vai me dizer, mas tem diferença Nápoles e Cruzeiro? Claro que tem. Óbvio que tem. Mas, meu amigo, no futebol tudo é possível. Né, Alberto? Então, assim, a gente vai dar esse descanso para os atletas, mas, cara, a partir de amanhã é trabalhar, é recuperar, eu quebrar a cabeça para tentar o melhor Vila Nova. Acho que alguém tinha perguntado do Igor, né? Eu não sei ainda, mas algum colega perguntou, até peço desculpa que eu não respondi. Eu não sei, mas um atleta que sai com 2 minutos, né? Dificilmente. Às vezes acontece, mas eu vi até pelos semblantes dele, acho que quinta-feira é muito difícil para ele. Espero que ele retorne logo. Então, assim, a gente quebrar a cabeça, analisar muito o Cruzeiro que a gente já vem analisando e pedir ao outro torcedor, né? Acho que esse grupo merece, é merecedor desse voto de confiança, porque a gente vai fazer de tudo. Prometer que a gente vai classificar, não posso prometer. Agora que a gente vai competir muito, que a gente vai tentar a melhor estratégia possível para classificar, a gente vai.